muita alegria, eu também quero saudar a nossa querida irmã Lília, bem como todos os ouvintes da Rádio Pavio que Fumega. É um prazer estar aqui e poder, nesse dia, participar do culto doméstico e também compartilhar uma reflexão da Palavra de Deus. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo de número 18, os versículos 15 a 20, que dizem assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Nesse texto, o Senhor Jesus, ele nos ensina pelo menos 4 grandes princípios de como nós podemos resolver os nossos problemas de relacionamento. Jesus, ele sabia muito bem que a relação humana é uma relação conflituosa, uma relação beligerante. E isto é fruto da queda, porque quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, nós vemos que ao cair o pecado adâmico, o pecado original, gerou inúmeras consequências. E uma das consequências mais terríveis foi a consequência social, quando o homem, naquele momento da queda, passou a acusar a mulher, e a mulher passou a acusar o homem, e as relações ali se estremeceram. É interessante que, primeiro, o problema relacional se estabelece entre o casal, marido e mulher, e depois transborda para os filhos. Caim mata o Abel. E depois para a geração antediluviana como um todo, marcando assim o início desta divisão, desta ruptura, desta inimizade, destes problemas relacionais. E quando nós hoje vivemos em comunidade, seja na nossa família, seja no bairro, seja nos ambientes estudantis, no ambiente profissional, também até dentro da igreja, nós vemos algum tipo de fragmentação, algum tipo de quebra relacional, algum tipo de distância, algum tipo de cisma. E o Senhor Jesus, ele propõe um caminho para a reconstrução da paz. Ele propõe um caminho para a reconstrução das relações. E nesse texto, Jesus nos dá ferramentas, instrumentos e princípios para a reconstrução das relações. Nós não estamos aqui para levantar muros, nós não estamos aqui para nos elidirmos das pessoas, nós não estamos aqui para nos distanciarmos, pelo contrário, o Senhor Jesus quer que, a exemplo dele, nós também construamos pontes e acessos, e ele nos dá os elementos necessários nesse texto. O primeiro princípio que Jesus ensina para a manutenção da boa
boa amizade, da boa comunhão, da boa koinonia, e para refazer as relações, o primeiro grande princípio que ele nos dá é que nós devemos combater as distâncias e as inimizades no menor tempo possível. Olha o que diz Mateus 18,15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Essa expressão vai, em grego, ela quer dizer imediatamente, ela quer dizer de modo célere, ela quer dizer de modo imediato. Isso quer dizer que nós devemos ter prontidão, nós devemos ter rapidez. É com a rapidez que nós controlamos o fogo, é com a rapidez que nós impedimos que a torneira aberta esvazie a caixa d'água, é com rapidez que nós estancamos as hemorragias expostas, é com rapidez que nós conseguimos conter os conflitos. Aqui está um princípio. Se você tem alguma relação, seja familiar, seja conjugal, seja no trabalho, seja na igreja, alguma diferença, algum cisma, algum tipo de conflito com alguém, que cada um de nós aqui, que você aprenda esse princípio maravilhoso, o princípio de nós usarmos o menor tempo possível. Vai imediatamente e refaça-te com o teu irmão. Mas Jesus nos dá um segundo princípio, não é apenas o menor tempo, mas é um segundo princípio extraordinário. Ele diz: use também o menor número possível de pessoas. Jesus, ele diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aqui Jesus está ensinando que menos é mais. Jesus está reproduzindo o princípio que Natã usou quando ele sozinho procurou Davi para restaurar a relação de Davi com Deus, a relação de Davi com Israel. Aqui Jesus está ilustrando aquilo que ele fez quando ele ressuscitou a filha de Jairo, retirando todos da casa e ficando só Jesus e umas poucas pessoas, ensinando que menos é mais. Na prática de tentarmos refazer amizades, vínculos, nós precisamos marcar conversas a sós, como Jesus marcou a conversa com a mulher samaritana, como Jesus que ficou só. O texto de João, capítulo 8, versículos 10 e 11, esses textos vão dizer que Jesus permaneceu só ele e mais ninguém com a mulher adúltera, até que ele pudesse ganhar a mulher adúltera, salvar a mulher adúltera e refazer a relação dela com Deus. Isto mostra que nós estamos tratando a coisa com o sigilo que é necessário. Isso mostra que nós estamos tratando a coisa com foco na reconciliação. E isto mostra que nós estamos tratando com sabedoria. E ali, falando intimamente com a pessoa, podemos colocar as causas da divisão, as causas da chateação, as causas da inimizade, ver o que cada um pode fazer para melhorar e estabelecer um pacto de perdão. Provérbios 17:9 diz: aquele que encobre a transgressão sempre busca a amizade, mas aquele que resolve o assunto, aquele que não resolve o assunto, separa os maiores amigos. Às vezes a gente não resolve os assuntos e a gente acaba se separando de pessoas que amamos, seja o cônjuge, seja um filho, seja a relação parental, seja uma amizade na igreja, enfim. Jesus quer nos dar esse princípio maravilhoso que é o princípio de menos é mais. Menor quantidade de pessoas. Jesus primeiro nos ensina que menos tempo é melhor. Depois ele nos ensina que menos pessoas é melhor. E agora Jesus nos dá um terceiro princípio.
que é na menor instância possível. Veja que Jesus fala no versículo 15 a 17 que nós devemos ir eliminando instâncias. Ou seja, primeiro você e seu irmão, depois você mais uma pessoa e o seu irmão. Depois a igreja. Quer dizer, Jesus pede para que nós nunca primamos, nós não podemos suprimir as instâncias. Ele deseja que a gente use as instâncias inferiores para só depois usar as superiores e só depois envolver todo mundo. Quanto maior a nossa descrição, melhor. Quanto mais rapidamente resolvermos, melhor. Com quanto menor quantidade de pessoas, melhor. Aqui Jesus está ensinando um princípio. Não deixe que as coisas tomem proporções que se tornem incontroláveis. Não, tenta resolver na menor instância possível, de modo local, na casa, depois na família, e só depois que isso pode tomar proporções maiores. E por fim, o último princípio que Jesus nos ensina é que ele está com quem pratica a pacificação. Ele está com quem pacifica. Vejam que nós lemos esse texto de Mateus 18:20, quando Jesus fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Geralmente nós resolvemos ou usamos esse texto para falarmos de pouca quantidade de gente buscando a Deus. Quando tem pouca gente no culto, quando nós estamos em lugares mais solitários. Mas o contexto imediato desse texto quer dizer o seguinte: se você procurou o teu irmão, ele não te ouviu. Se você procurou a pessoa junto com mais uma testemunha, ela não te ouviu. Se você levou para a igreja e ela não ouviu a igreja, e a igreja já colocou essa pessoa para fora, considerando-a gentílica, Jesus fala, mesmo assim, se depois que a igreja já colocou para fora, 2 ou 3 pessoas se lembrarem daquela pessoa e disserem, vamos lá buscá-la, Jesus disse, quando esses pacificadores se levantarem, eu me levantarei também e eu buscarei. Porque Jesus, ele está do lado dos pacificadores. Aliás, ele mesmo disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados são os pacificadores. Que Deus em Cristo vos abençoe e restaure todo tipo de relação quebrada. Que essa manhã seja uma manhã de paz, seja uma manhã de reconciliação e que cada um aqui tenha a sabedoria, em nome de Jesus, de caminhar como o nosso mestre caminhou e utilizar os princípios que o nosso mestre usou. Pai, nós, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, junto com os teus servos, aqui no nosso culto no lar, pela rádio Pavio que Fumega, nós ouvimos tantos pedidos de oração. São situações que transcendem a capacidade dos médicos, transcendem a capacidade dos juristas, transcendem a capacidade dos engenheiros, dos psicólogos, dos psiquiatras, enfim, Senhor, são dificuldades que estão para além de nós. Mas o Senhor é o Deus do impossível e o Senhor pode, nesta manhã, liberar uma palavra sobre cada uma destas demandas, sobre as nossas demandas, as demandas da nossa família. E o Senhor pode ser, como diz a tua palavra no Apocalipse, o amém sobre essas situações. Seja o amém para nós aqui, em nome de Jesus, Deus e Pai. E que cada um aqui que colocou esse pedido de oração e que tem um pedido de oração sigiloso, que tem um pedido de oração que não pode revelar aqui, mas o Senhor que sonda os corações, o Senhor que interpreta a alma, que lê a mente, o Senhor, ó Deus, sabe. Ouça o clamor de cada um de nós aqui e visita cada um desses dilemas, cada uma destas contingências com a tua paz, com a tua cura,
com a tua libertação, com a abertura de portas, com respostas, ó Deus, favoráveis para o teu povo, porque nós cremos também que o Senhor tem, de fato e de verdade, bênçãos para o seu povo. Não uma bênção atribulada, não uma bênção inquietante, mas a tua palavra diz que o Senhor nos enriquece e as tuas bênçãos não nos acrescentam dores. Faz isto, Pai, esta manhã. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.